Kim Jong-un é um dos personagens mais enigmáticos do mundo e a gente sempre fala dele aqui. Mas embora ele esteja frequentemente nas manchetes da imprensa internacional, a gente não sabe nem ao certo a data do seu aniversário. Desde que assumiu a liderança da Coreia do Norte, após a morte do seu pai, poucos detalhes sobre sua vida foram conhecidos. Uma jornalista de nome Anna Whitfield lançou um livro chamado O Grande Sucessor, o destino divinamente perfeito do brilhante camarada Kim Jong-un. E nesse livro, ela examina a vida do jovem líder norte-coreano, concentrando mais na sua infância e adolescência. A BBC entrevistou a jornalista e fez algumas perguntas bem interessantes, que acabaram revelando o luxo dos irmãos Kim na juventude e como a criação deles influenciou Kim Jong-un a se tornar um ditador, já que ele teve bastante contato com o mundo ocidental. No vídeo de hoje eu vou mostrar os principais questionamentos feitos pela jornalista, enquanto a gente acompanha diversas imagens dos luxos usufruídos pela família Kim. E enquanto isso, conta pra mim se você tem vontade de visitar ou morar na Coreia do Norte. E me conta em detalhes os motivos. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, e se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. A BBC começou perguntando como ela descreveria a infância e a adolescência de Kim Jong-un. A jornalista começou dizendo que foi muito anormal e solitária. Ela disse que ele não foi à escola e não teve amigos. Ele nem conhecia os irmãos das outras famílias do seu pai. Kim Jong-un vivia em um complexo junto com seu irmão e irmã por parte de pai e mãe, e os três ficavam realmente sozinhos. Então ele teve muito pouco contato com o mundo exterior ou com a vida normal em seu próprio país quando estava crescendo. Quando ele era criança, tinha roupas e alimentos importados. Morava em um complexo incrível, com piscinas e um carro que foi modificado para que Kim Jong-un pudesse dirigir. E eles tinham todos os brinquedos que se poderia desejar. Então sim, ele teve uma vida de luxos, enquanto a regra do país naquela época era a privação completa. A BBC perguntou se isso fez com que ele se sentisse uma criança especial. A jornalista disse que não exatamente, porque ele não conhecia nada além daquilo, só todo aquele luxo. O que o fez se sentir especial foi quando, em seu 8º aniversário, foi anunciado aos principais líderes do regime que ele seria o sucessor do seu pai. Então deram a ele um uniforme de general e eles cantaram uma música sobre como ele seguiria os passos de Kim Jong-il. Seus tios disseram que a partir daquele momento era impossível que fosse uma criança normal. Generais e líderes do Partido Comunista se curvavam perante uma criança de 8 anos de idade. Kim Jong-un estudou na Suíça entre os 12 e 15 anos de idade. Então a BBC perguntou como foi seu comportamento lá. Ela diz que, embora na Coreia do Norte ele frequentasse a escola com outras crianças e tentasse se adaptar, ele claramente teve dificuldades enquanto estava na Suíça, tanto na escola inglesa que frequentou primeiro, quanto depois na escola alemã, para onde foi transferido depois de 2 anos. Ele tinha dificuldades em se comunicar. Ele não tinha uma mentalidade muito acadêmica. Queria jogar basquete ou jogar videogame em casa. Não queria fazer lição de casa, então foi difícil porque ele teve dificuldade de se encaixar e de se comunicar com outros alunos. Portanto, não foi uma experiência particularmente feliz para ele. O único porém foi um amigo português que ele fez lá e nós já mostramos aqui no canal. O nome dele é João Micaelo e eles se conheceram em Königs, um subúrbio de classes trabalhadoras a quilômetros da capital suíça. O português disse que poucos dias depois de começarem as aulas do 6º ano, o diretor trouxe um novo aluno que vinha da Coreia do Norte. A sua carteira ficava no fundo da sala e era a única com lugar vazio, porque ninguém queria ficar ao lado do português. Então mandaram esse garoto, Kim Jong-un, sentar com ele, e daí nasceu uma grande amizade. Mas nem tudo foram flores, já que nas primeiras semanas um brigava com o outro, principalmente porque Kim costumava invadir o espaço da carteira do português. João revidava com um empurrão, sem saber que estava empurrando o futuro ditador da Coreia do Norte. Os pais do português trabalhavam em restaurantes e deixava sempre uma marmita para o almoço do filho. Quando percebeu que Kim Jong-un, que na escola tinha o nome falso de Um Pak, passava as tardes com o filho, começou a fazer comida para ele também.
Não demorou muito para que se tornassem grandes amigos e para que ganhassem liberdade um na casa do outro. Kim Jong-un tinha dito aos colegas que era filho de embaixadores da Coreia do Norte, mas futuramente acabou confessando quem realmente era para o amigo português. E a família norte-coreana ocupava um prédio de 6 apartamentos no centro do bairro, numa urbanização de tijolos castanhos. Anos depois, Kim Jong-un voltou para a Coreia do Norte, se tornou ditador e João Micaelo virou um cozinheiro profissional. Ele estava empregado em um restaurante na Europa em 2012, logo depois que Kim assumiu, quando viu 3 homens asiáticos entrarem no restaurante pedindo para falar com ele. Ele congelou quando viu o que tinham para dizer. Eles explicaram que vinham em nome do presidente da Coreia do Norte e que ele o convidava para jantar logo na noite seguinte em Pyongyang. Ele ficou aflito e confuso, disse que tinha de trabalhar e que não podia partir assim para o outro lado do mundo. Os enviados disseram que esperariam o tempo que fosse necessário, mas que não podiam voltar sem ele. Foi então que ele decidiu fazer a viagem e se encontrou com seu antigo amigo e agora ditador Kim Jong-un. Foram dias bem agradáveis onde eles puderam se divertir, jogar basquete e ele desfrutou da viagem com o status do amigo do poderoso líder do país. Nem preciso dizer a moral que ele teve nessa viagem, com todos os generais puxando o saco do português. A BBC perguntou se toda essa experiência de vida influenciou sua posterior posição como líder do regime. A jornalista diz que é impossível dizer, porque ainda assim sabe-se muito pouco sobre Kim Jong-un, para tentar entender como ele se tornou o tirano que é hoje. Ainda mais porque é impossível analisar psicologicamente alguém à distância e dizer que coisas ocorreram por causa de determinada experiência na infância. Tudo que pode ser afirmado é que ele teve uma infância anormal. A BBC questionou então como uma educação na Suíça não fez com que ele empreendesse algumas reformas de abertura do regime. Nesse quesito, a jornalista tinha a resposta na ponta da língua e disse uma coisa bem interessante. Presta bem atenção nisso. Ela disse que essa experiência fez com que acontecesse o contrário. Por viver na Suíça, viajar pela Europa e ver como era o mundo exterior, Kim Jong-un percebeu que se não fosse pelo culto à personalidade da sua família e o sistema totalitário, ele não seria ninguém. Não seria especial, não seria obedecido, nem elogiado, ou teria uma vida luxuosa. Seria simplesmente uma pessoa comum que teria de ralar para conquistar uma vida digna. Então ele provavelmente voltou à Coreia do Norte com um pensamento muito distante de ser um reformista, ou da necessidade de promover uma abertura do país. Provavelmente voltou com a visão contrária, que precisava manter o sistema intacto para que ele e sua família continuassem desfrutando dessa vida privilegiada. Me conta o que você achou dessa análise da jornalista. Eu achei bem interessante e que faz todo sentido. A BBC ainda perguntou como foi o relacionamento com os pais e se ele tinha um parente que era especial para ele. Ela disse que ele tinha um relacionamento muito próximo com a mãe. Embora ela fosse a primeira dama de fato da Coreia do Norte e tivesse muitos compromissos oficiais, ela tinha muito cuidado com seus filhos, revisava suas tarefas e os visitava enquanto estavam na Suíça. Não só ela estava muito envolvida, mas também a sua irmã, que era a pessoa que cuidava deles. Ela agia como a mãe das crianças naquela época, então todos eram muito unidos. Por isso hoje ela não sai do lado dele e é uma das pessoas mais poderosas do país. Aliás, dizem que ela tem uma tendência muito mais cruel do que a do próprio Kim Jong-un. E no que diz respeito a Kim Jong-il, o pai, aparentemente ele passou muito tempo naquele complexo familiar enquanto Kim Jong-un era pequeno. Isso teria deixado Kim Jong-nam, o filho mais velho e filho de outra mãe, com muito ciúme e infeliz por se sentir abandonado. Futuramente, Kim Jong-un teria mandado executar o seu irmão. E a BBC perguntou se a mãe do ditador sendo japonesa, como Kim mostra um ódio muito grande pelos japoneses. A jornalista diz que isso só mostra as contradições no sistema norte-coreano, em que o Japão é demonizado como inimigo e criticado pela imprensa estatal quase todos os dias. No entanto, a mãe de Kim Jong-un nasceu no Japão e cresceu lá, durante os primeiros 11 anos da sua vida. Tinha um nome japonês e falava japonês também, como muitos imigrantes coreanos que foram para o Japão durante e depois da guerra. Eles tinham um chefe japonês que morava na casa com eles, então eles apreciavam comida japonesa. Kim Jong foi para o Japão várias vezes quando criança. Ele conhecia a cultura do país e gostava da cultura do mangá também.
assim como toda a tecnologia japonesa, já que ele era viciado em videogame. A BBC perguntou também quais os passatempos que Kim Jong-un mais gostava. Ela disse que o basquete era o principal. Ele era obcecado pelo esporte na Suíça e costumava dormir com uma bola na cama. Ia à quadra de basquete todos os dias depois da escola e sempre que tinha uma oportunidade, ia a Paris assistir a jogos da NBA. É uma obsessão, inclusive, que continua até hoje. E a BBC perguntou por fim o que surpreende mais a jornalista com tudo que ela pesquisou sobre ele. Ela tenta entender como ele consegue dormir à noite, sabendo que ele sabe sobre o mundo exterior e tendo crescido em uma época diferente do seu pai. Ou seja, como ele justifica para si mesmo as coisas brutais que ele deve fazer, como exterminar seu tio, irmão e generais. Ela sabe que ele escolheu tudo isso para permanecer no poder, mas ela tenta entender o lado psicológico disso. Uma coisa ela sabe, foi o que um psicólogo disse a ela: existe um efeito químico no cérebro que vem do poder. Daí a afirmação de que o poder corrompe. Isso se baseia na ideia de que quando você exerce o poder, uma reação química é desencadeada e há uma liberação de dopamina no cérebro que faz com que você queira fazer isso novamente. Ela obviamente não se simpatiza com Kim Jong-un, mas de certo modo tem pena do que ele viveu, porque ele teve uma educação anormal e um modo de vida incomum. E com a influência disso sobre ele, ela acha que seria quase impossível que ele tivesse seguido por outro caminho. O seu irmão Kim Jong-nam tentou fazer isso, mas ainda continuou a ter ligações com o regime até que Kim Jong-un ordenou que ele fosse executado. E ela afirma por fim que as pessoas de famílias assim não conseguem abrir mão das riquezas que vêm com tudo isso. E você, o que pensa sobre ser filho de um ditador? Comenta aqui com a gente. Conta pra mim também se você tem vontade de visitar ou morar na Coreia do Norte. E me conta em detalhes os motivos. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o Núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!